Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 4. Ora, e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo mesmo Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então Deus, irmãos, Ele dá a cada um como Ele quer. Ah, mas eu queria outro. Não, Deus dá a cada um do jeito que Ele quer, e da maneira que Ele quer, e para aquilo que for útil. Amém, irmãos? Nós já falamos domingo passado uma coisa interessante aqui. Nós falamos domingo passado que para receber os dons espirituais é necessário ser batizado no Espírito Santo. É necessário ser batizado no Espírito Santo. Irmãos, não tem como a pessoa receber os dons espirituais se a pessoa não for batizada no Espírito Santo. Não tem como ela receber os dons espirituais dessa maneira. A pessoa, quando ela aceita Jesus, quando ela se entrega a Jesus, quando ela abre o coração para Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Ela se torna templo do Espírito Santo. Isso quando ela se entrega a Jesus e pede perdão dos seus pecados. Então ela passa a ser templo do Espírito Santo. Agora, o enchimento com o Espírito Santo acontece quando a pessoa buscar mais a Deus de todo o seu coração. Quando a gente fala em batismo com o Espírito Santo, eu gosto mais da expressão batismo no Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa é mergulhada, porque batismo significa mergulho. Então a pessoa é mergulhada no Espírito Santo, aí é diferente. Então a pessoa receber o Espírito Santo no ato da conversão é uma coisa. Agora, a pessoa ser batizada no Espírito Santo é a pessoa ser mergulhada no Espírito Santo. Isso a pessoa só consegue através de jejum, através de oração, através de uma busca intensa. E uma busca, como que eu posso dizer assim, com o endereço correto. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero receber essa bênção. E ora, e jejua, e busca, e levanta pelas madrugadas, e lê a Bíblia, e vem na igreja, e vem na reunião de oração. Chega um dia que a pessoa é batizada no Espírito Santo. Amém, irmãos? E a partir do momento que a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela recebe o poder espiritual. Ela recebe essa unção maravilhosa, né? O crente que é batizado no Espírito Santo, ele é diferente daquele que não é. Sabe por quê? Porque ele possui um poder sobrenatural na sua vida. É algo de Deus que é derramado sobre a vida dele.
ele se torna um crente, um cristão, ele é mais fervoroso e mais cheio do poder de Deus. É por isso que a igreja precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Amém, irmãos? E com o batismo vem os dons espirituais. O que são os dons espirituais? São as ferramentas que Deus coloca na nossa mão para nós fazermos a obra dele. A um Deus dá a ferramenta da sabedoria, a outro Deus dá a ferramenta da fé, a outro Deus dá a ferramenta dos dons de curar, a outro Deus dá a ferramenta das línguas estranhas, a outro Deus dá a ferramenta da interpretação das línguas estranhas, a outro Deus dá a ferramenta do discernimento de espíritos, e assim por diante. São os dons espirituais, são as ferramentinhas que Deus coloca na nossa mão, são as ferramentinhas que Deus coloca diante de nós, para nós fazermos, para nós executarmos a sua vontade e a sua obra. Amém, irmãos? Enquanto o crente, ele não tem os dons espirituais, ele está trabalhando sem as ferramentas, e é muito mais difícil, né, pastor Zé Roberto, de trabalhar. Como que vai abrir um buraco sem uma enxada? Como vai serrar uma madeira sem o serrote? Como que vai bater um prego numa madeira sem o martelo, né? Como que vai furar uma parede sem a furadeira? Então, irmãos, as ferramentas são os dons espirituais, e a pessoa que tem os dons espirituais, ela está tendo as ferramentas para fazer a obra de Deus. É por isso que você precisa buscar essa bênção. Amém? Você precisa buscar essa bênção, você precisa buscar essa graça de Deus, que são os dons espirituais. Irmãos, para a gente não perder muito tempo, nós vamos então entrar aqui nos dons espirituais. Continua com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos queridos, dons espirituais. Quando Paulo falou sobre os dons espirituais, ele falou também dos regulamentos dos dons espirituais. Se você ler 1 Coríntios capítulo 14, aí vocês estão no 12. Se vocês forem para o capítulo 14, vocês vão ver o apóstolo Paulo regulamentando o uso dos dons espirituais. Irmãos, eu gosto muito desse Deus que nós servimos. Eu admiro muito esse Deus que nós servimos. Sabe por quê? Irmãos, Deus, ele gosta de ordem e decência. Deus, ele gosta das coisas bem feitas. Deus, irmãos, ele não gosta de bagunça. Amém, irmão? Amém. Deus, ele não gosta de bagunça. Ele gosta das coisas bem feitas. Ele gosta da ordem no culto. Ele gosta de que as coisas sejam feitas de acordo com a vontade dele, dentro da vontade dele e dentro da regulamentação que ele próprio deu. Irmãos, quando Paulo ele fala, né? Quando Paulo ele fala sobre sobre essa questão, nós vemos na palavra do Senhor que Paulo ele fala sobre, por exemplo, as línguas estranhas. Se a pessoa falar em línguas estranhas, a pessoa deve falar baixinho, para si própria. Por quê? Porque as línguas estranhas estão edificando a ela mesma e não aos outros. E se uma pessoa entrar na igreja e ver aquele monte de gente falando em línguas, a pessoa não vai entender nada. Então Paulo fala assim: fala baixinho, fala consigo mesmo, porque é só você que está sendo edificado. Agora, se houver alguém com o dom da interpretação, aí sim levanta a voz para que o outro então interprete, e aquela língua estranha, ela se transforme em uma profecia que está sendo entregue para a igreja. Irmãos, uma outra coisa, quando Paulo fala sobre a profecia, ele fala também sobre a profecia.
Irmãos, e Paulo fala sobre o cuidado que deve se ter com os falsos profetas. Eles estão por aí entregando as falsas profecias, entregando as famosas profetadas que não se cumprem na vida das pessoas. Então Paulo, quando ele fala sobre o dom da profecia, ele fala assim: falem 2 ou 3, e depois os outros julguem. Então, irmãos, é tudo regulamentado, é tudo feito direitinho. Irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão. Olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, aí perto da onde vocês estão. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Confusão. Então, irmãos queridos, e ainda 1 Coríntios 14, e o versículo de número 40, 14:40 diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão. Tem o dom da sabedoria, tem que saber usar. Tem o dom da profecia, tem que saber usar. Tem o dom do discernimento de espíritos, tem que saber usar. Tem o dom da palavra da ciência, do conhecimento, tem que saber usar. Irmãos, tem o dom das línguas estranhas, ou da interpretação das línguas, tem que saber usar. É isso, irmãos, que Deus exige, é isso que Deus quer da sua igreja. Amém, irmãos? Vamos ver o primeiro dom, o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Irmãos, quando Paulo fala sobre o dom da palavra da sabedoria, irmãos queridos, Paulo não está falando sobre aquela sabedoria adquirida em uma faculdade. Paulo não está falando sobre aquela sabedoria adquirida em um mestrado que a pessoa faz. Paulo não está falando sobre a sabedoria adquirida em um cursinho que a pessoa faz. Não. Paulo, quando ele fala sobre o dom da palavra da sabedoria, ele está falando, irmão, sobre aquela sabedoria que é vinda diretamente de Deus. Diretamente de Deus. É um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Irmãos, e a pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria, ela sabe o que fala, ela tem sabedoria naquilo que ela diz. Não é gostoso quando a gente ouve uma palavra, uma pessoa que tem a palavra da sabedoria, ela tem aquelas sábias palavras que edificam a nossa vida, que nos enche de curiosidade para querer saber mais. Irmãos queridos, é uma necessidade para os obreiros, ou aqueles que tenham responsabilidade na obra de Deus. Irmãos, diante de um problema insolúvel, diante de um problema difícil, a pessoa, ela é capacitada por Deus, para ela ter sabedoria no momento de sair daquela situação. Então é o dom da sabedoria, não é sabedoria humana, é sabedoria que vem de Deus, né? Salomão, ele teve esse dom da sabedoria quando aquelas duas mães estavam brigando por causa do bebê. Quem se lembra desse texto aí? As duas mães brigando por causa do bebê. É meu, é meu, é meu, não é meu, não é meu, é meu, não é meu, é meu, é meu. Irmãos, Salomão, na hora ele teve ali o dom da sabedoria, e ele disse assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos serrar a criança no meio, já que não tem como a gente saber quem é a mãe de verdade, a gente vai serrar a criança pelo meio, e a gente vai dar uma parte da criança para uma mãe, e a outra parte da criança para outra mãe.
Irmãos, quando Salomão acabou de dizer aquilo, o que foi que aconteceu, pastor Rodrigo? Uma das mães falou assim: não, rei, não faça isso, dá o bebê todo para ela então. Aí Salomão falou assim: você é a mãe. Porque a outra disse: pode cortar, não tem problema nenhum não, pode serrar. Então quando aquela mãe falou não, então ela falou, Salomão olhou para ela e disse: você é a verdadeira mãe, tá o filho para você cuidar, é seu. Então, irmãos, é o dom da palavra da sabedoria. É aquela sabedoria vinda de Deus para resolver situações. É aquela sabedoria vinda de Deus para tomar decisões. É aquela sabedoria vinda de Deus para dar a palavra na hora certa e no momento certo. É o dom da sabedoria. Amém, queridos? Isso, vamos continuar. O outro dom que nós vamos ver aqui é o dom da palavra do conhecimento. Olha o que diz aqui a Bíblia: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento. Irmãos, como que funciona esse dom espiritual? Que é a palavra do conhecimento ou a palavra da ciência? Irmãos, por esse dom, o servo de Deus, a serva de Deus, consegue enxergar além da esfera material. A pessoa, ela consegue enxergar além da esfera física. É a pessoa saber de fatos que jamais saberia por meios naturais. Então é o dom da palavra do conhecimento. É o dom da palavra da ciência. Irmãos, é aquela capacidade que Deus dá para a pessoa saber das coisas que fogem o seu conhecimento. A pessoa, ela de repente, ela enxerga aquilo que está fora da esfera material, da esfera física. Deus dá esse dom para a pessoa. Eu vou citar um exemplo para vocês. De repente, Deus toma o pastor Zé Roberto aqui na frente, e de repente Deus fala para o pastor Zé Roberto: olha, meu servo, tem alguém aqui no meio do auditório que está com uma dívida de 100 mil reais no banco, e entrega a palavra para essa pessoa é fulana de tal, e para ela crer no poder de Deus, que o problema dela vai ser resolvido até amanhã, e o problema dela vai ser solucionado. Irmãos, é algo que o pastor Zé Roberto não sabia, é algo que jamais passou pela cabeça dele, e ainda mais se tratando de uma pessoa que ele não conhece, de uma pessoa que ele nunca viu. Irmãos, é o dom da palavra do conhecimento, é o dom da ciência, é o dom de enxergar e de saber de coisas que fogem da nossa compreensão e que não está diante dos nossos olhos. Irmãos, é o conhecido dom das revelações que a gente conhece no meio pentecostal. Amém, irmãos? É o dom da palavra do conhecimento. Irmãos, e esse dom, ele se origina do Espírito Santo de Deus. Não é algo que o pastor Zé Roberto estudou, não é algo que o Gustavo estudou, não é algo que o Orlando estudou, é algo de Deus na vida dele. Deus mostrou para ele naquele momento, porque ele é um servo e ele tem esse dom. Amém, irmãos? Eu não vou ler o texto, mas para a gente ganhar tempo, mas lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 12, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 12, tem uma ilustração sobre essa questão aqui. Irmãos, estava havendo um probleminha entre Israel e a Síria, tá? Então a Síria e Israel estavam tendo um probleminha difícil de resolver. E estava lá pensando em guerra, alguma coisa assim. Irmãos, e de repente, o rei da Síria, ele chamou os seus súditos para conversar sobre uma estratégia de guerra.
E de repente um dos homens do rei da Síria falou para o rei da Síria assim: olha, rei, lá no meio do arraial de Israel tem um tal de um profeta lá chamado Eliseu, e esse homem profeta, ele conta tudo para o rei de Israel, aquilo que o Senhor está planejando, nem que seja na sua cama. Quando o Senhor vai dormir, que o Senhor começa a fazer a sua estratégia, o profeta Eliseu, ele vai lá e conta para o rei de Israel, e o rei de Israel sabe de tudo que a gente está planejando aqui. Os irmãos estão vendo? Dom da palavra do conhecimento, dom da palavra da ciência, irmãos, e é um dom necessário na vida da igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, existe também o dom do discernimento de espíritos. Olha aí o que diz a palavra: e a outro pelo mesmo Espírito. Eu não estou indo muito na sequência, né? E a outro pelo mesmo Espírito o dom de discernir os espíritos. Mas pastor Josué, o que é esse negócio aí do dom de discernir os espíritos? Que negócio estranho é esse aí? Irmãos, o dom do discernimento de espíritos é a capacidade que Deus dá para a pessoa. Olha bem, é a capacidade que Deus dá para a pessoa distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. A pessoa que tem o dom de discernimento de espíritos, ela não é enganada. Ela não é enganada pelos falsos profetas e nem pelos falsos ensinadores. A pessoa que tem o dom do discernimento de espíritos, ela sabe identificar a natureza e o caráter dos espíritos, se é da parte de Deus ou não é da parte de Deus. Irmãos, a pessoa que tem o dom do discernimento de espíritos, ele sabe quando o diabo está imitando algo que é de Deus. Então é o dom do discernimento de espíritos. Irmãos, na Bíblia, esse dom, ele é tido como dom de defesa. É o dom que defende a igreja dos ataques do diabo, das enganações do diabo, das imitações do diabo. Eu vou citar para vocês uma experiência que eu tive. Os alunos da aula de batismo já sabem, porque quando eu dou aula sobre isso aqui, na classe de batismo, eu sempre falo sobre essa experiência. Irmãos, eu me lembro uma vez, se eu não me engano, foi quando eu era auxiliar do pastor Abel, aqui mesmo nessa igreja. Logo que eu saí do seminário, em 84, eu vim para cá, para ser auxiliar do pastor Abel. Eu fui auxiliar do pastor Abel 2 anos aqui. Irmãos, eu me lembro que uma vez, quando eu cheguei na igreja, estava tendo um reteté nessa salinha aqui, ó. Essa salinha do lado aqui. Estava tendo um reteté ali. E quando eu cheguei, eu já comecei a escutar naquela salinha ali. Aí eu tive assim uma curiosidade, né? Eu falei assim, eu vou ali na salinha, para eu ver o que está acontecendo ali. Irmãos, quando eu cheguei ali na salinha, tinha acho que umas 3 ou 4 irmãs ali, e uma mulher que eu não conheço, colocando a mão na cabeça delas, né? Colocando a mão na cabeça delas assim, e entregando profecia. Entregava profecia para uma, entregava profecia para outra, entregava profecia para outra. E quando eu cheguei, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e na minha mente: não é de Deus esse negócio. E, irmãos, na hora, Deus me mostrou, não é de Deus. E a mulher entregando profecias, e as irmãs abençoadas, falando em línguas, a outra mulher também entregando, falando em línguas, aquela coisa arada toda. Irmãos, normalmente qualquer um dizia que estava sendo um Pentecoste ali dentro daquela sala. Irmãos, eu me lembro que quando ela terminou de entregar a profecia para as irmãs, eu falei assim, agora eu vou orar por ela. E eu falei para ela assim, irmã, a senhora deixa eu fazer uma oração pela senhora? Ela falou, pode, né? Irmãos, quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela caiu endemoniada no chão. Nem comecei a orar,
eu coloquei a mão na cabeça dela, ela puf no chão, caiu endemoniada. Aí eu olhei para as irmãs e falei assim: irmãs, vocês estão vendo? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter o dom do discernimento de espíritos. O diabo está profetizando na cabeça de vocês, e vocês achando que é Deus que está falando, e vocês achando que está acontecendo um reteté aqui, e não é. A gente tem que tomar cuidado. Então, irmãos, é o dom do discernimento de espíritos. É o dom do discernimento de espíritos, é o dom da defesa. Quando a gente olha na Bíblia, irmãos, lá em Atos capítulo 16, é aquela famosa história daquela moça que ia correndo atrás de Paulo. Toda vez que Paulo passava por aquela rua, havia uma moça que saía gritando atrás de Paulo: esses são homens, servos do Deus Altíssimo. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e toda vez que Paulo passava, aquela moça saía gritando: esses são servos do Deus Altíssimo. Irmão, chegou um dia que Paulo teve o dom do discernimento de espíritos. Quando eles iam passando por aquela mesma rua, e aquela moça saiu gritando atrás: esses são os servos do Deus Altíssimo, Paulo olhou para trás e repreendeu o demônio em nome de Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, que aquela moça foi liberta naquela noite. Aquela moça, ela tinha o espírito de adivinhação que dava lucro para os seus senhores. Tanto é que Paulo depois foi perseguido por causa de ter expulsado o demônio daquela mulher que dava lucro para os seus senhores. Então, irmãos, é o dom do discernimento de espíritos, é o dom da defesa. Nós precisamos ter esse dom. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, vamos agora para o dom da fé. Vamos dar uma olhada, vamos aproveitar bem o nosso tempo, né? Vamos agora para o dom da fé. A palavra de Deus aqui fala sobre o dom da fé. Versículo de número 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, que é dom espiritual. Não é essa fé normal que todo mundo tem, e não é a fé para salvação. É a fé dom espiritual. Irmãos, a fé que todo mundo tem é um tipo de fé. A fé salvadora é outra. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então essa fé salvadora é uma fé que todo mundo tem quando aceita Jesus como Salvador. Agora, essa fé que Paulo está falando aqui é a fé dom espiritual. É aquela fé sobrenatural. É aquela fé que faz as coisas acontecerem. É o dom da fé. Irmãos queridos, olha bem o que diz, né? Olha bem o que diz aqui, esse tipo de fé é um recurso que Deus, pelo seu próprio poder, proporciona ao verdadeiro cristão. Esse dom da fé, nem todos possuem. Esse tipo de dom é a capacidade sobrenatural de crer no impossível. Então é o dom da fé. Amém, irmãos? A gente precisa ter esse dom também para que as coisas acontecem. Quando a gente lê em Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim, ó: direis ao monte, passa daqui para colar, e o monte passará, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. Direis a esse monte, salta daqui para lá, e o monte saltará. Irmãos, é o dom da fé. A pessoa que tem o dom da fé, ela manda e acontece. Ela coloca a mão e acontece. Ela diz e acontece. Irmãos, é a fé poderosa, é a fé dom espiritual, é a fé sobrenatural. Amém, queridos? Então tá aí. Vamos agora para os dons de curar. Olha o que diz aqui a Bíblia. Olha o que diz aqui a Bíblia. E a outro, pelo mesmo Espírito, versículo 9, os dons de curar. Por que será que está aqui
no plural, dons de curar. Irmãos, porque são diversas as maneiras do dom de curar se manifestar. Existem certas pessoas que têm o dom de curar, que cura certas enfermidades. Para um tipo de enfermidade, a pessoa tem aquele dom ali. Então é por isso que se chama dons, porque ele se manifesta de várias maneiras, ele se manifesta de diversos jeitos. Irmãos, por isso dons no plural, porque ele se manifesta de formas diferentes, de jeito diferente, de maneiras diferentes. Por isso dons de curar. Mas irmãos, vamos dar aqui uma olhadinha no dom de curar. Irmãos, esse dom, ele é algo dado por Deus, algo concedido pelo Espírito Santo, para a pessoa orar por um enfermo, e aquela enfermidade deixar aquele corpo. Irmãos, é aquela pessoa que coloca a mão sobre a cabeça de um doente, e o doente, ele é instantaneamente curado. É o dom de curar. A pessoa, ela bota a mão na cabeça de alguém que está com câncer, e aquele câncer desaparece em nome de Jesus, aquele câncer vai embora. Irmãos, é o dom de curar. A pessoa tem essa capacidade sobrenatural, dada por Deus, de livrar a pessoa de qualquer tipo de enfermidade, de qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento. Irmãos, não é algo que a pessoa adquire por si própria. A pessoa não é aquela pessoa que estudou medicina, não é aquele tipo de pessoa que estudou medicina e ela adquiriu um conhecimento para, através de remédios, curar determinada enfermidade. Não é aquele tipo de pessoa, chamados curandeiros, que pegam as ervas e faz um monte de coisa e manda a pessoa beber e a pessoa é curada. Ou aquele que manda a pessoa colocar um galinho de arruda atrás da orelha para espantar a doença, a enfermidade. Não é isso não. Irmãos, o dom de curar é algo que vem de Deus. É dom espiritual. É algo que vem de Deus. É algo sobrenatural. E a pessoa, ela tem esse poder para orar por alguém e a doença ir embora. Amém, irmãos? São os dons de curar. Domingo que vem a gente continua e a gente termina esse assunto aqui.